Alô, povo querido de Santa Catarina! Estamos de volta, mais uma noite especial, mais uma live com o meu amigo Marcos Angioletti, mais conhecido como Coca, casado, 2 filhos, natural da cidade de Ilhota. E aí, Coca, tudo bem? Boa noite, Li. Estamos mais uma vez aí para falar com esse povo aí de Santa Catarina, né, Li? E agradecer por mais uma vez estar aqui conosco e estar aí fazendo parte desse momento do programa do Marcos Angioletti. Mais uma vez, eu que quero agradecer aqui a você e a todos que vêm acompanhando. Nós tivemos aí a última live que foi um sucesso, muita gente compartilhando. E, gente, continue compartilhando, precisamos de você. E olha, tá aí, ó, vá compartilhando e bastante, porque hoje nós temos uma conversa toda especial. Coca, tudo certinho? Tá tudo bem? Trabalhando bastante? Andando bastante por Santa Catarina? É um momento que a gente anda muito. Anda bastante, né? Anda muito e agora, como nós já tínhamos falado, que no dia 23 tivemos a nossa convenção, tudo certinho, tudo pronto agora, faltando só a parte burocrática para estarmos aptos a sair, pedir o que nos interessa. Com certeza vai dar tudo certo, já deu certo, né? Deu certo que é tanto que estamos aqui, né, Coca? Coca, lembrando, eu quero aqui também lembrar você que está em casa, que é sabido que a sociedade moderna foi construída sobre o esteio da família tradicional. Família é a base de sua campanha, é isso mesmo, Coca? Com certeza, como eu sempre costumo falar, que a família é a base de tudo e Deus acima de todos. Sem Ele, nós não somos nada. E aqui, nós dependemos da nossa família. Aí já foi falado sobre o esteio da família tradicional. O que é a família tradicional? É aquilo que nós já vimos ser falado há mais de 2000 anos. A família cristã, ela é uma família tradicional, uma família que tem recursos para te ajudar na hora que você precisa. Recurso financeiro? Não. Recurso de caráter, recurso de mão amiga, de ombro amigo. Isso nós estamos falando de família. É que, na verdade, a gente sempre tem essa coisa. Quem tem uma família tem tudo, né, Coca? Com certeza. A família, aconteceu qualquer coisa, para onde é que você vai ligar primeiro? Vai ligar para o serviço? Não. Primeiro, para alguém da família. Realmente. Por quê? É a pessoa que vai estar no teu lado. A pessoa pode estar lá, talvez até sem ver o pai e a mãe, anos. Aconteceu qualquer coisa. Quem é que vai estar primeiro? A família. Então, essa é a família, aquela família tradicional, a família cristã, a família que nós já temos base de muitos e muitos anos. E essa é uma das nossas bandeiras. Por quê? Porque precisamos, na família, falta muita coisa hoje. Falta bastante. Aí nós não vamos falar somente dentro de 4 paredes. Nós vamos falar fora. Para nós termos uma família estruturada, hoje, se nós olharmos para Santa Catarina, tem muitos lugares que são favelas, são lugares que falta muita coisa. Falta o saneamento, falta a estrutura familiar, falta a casa em si, o lar para essa pessoa morar. Falta a nossa família, a família hoje, nós estamos falando a nível de Brasil, mas principalmente Santa Catarina, há uma necessidade muito grande. Coca, e a gente vem sempre perguntando o que mais falta para que uma família seja bem estruturada, Coca. Qual é a estrutura mesmo que a pessoa que mais precisa? Uma família precisa de emprego, precisa, como você falou, precisa de uma casa, mas não é só isso, né, Coca? Nós tivemos acompanhando aí, então, Santa Catarina, vamos falar de Santa Catarina. Nós estamos em Santa Catarina e estamos querendo defender Santa Catarina. 293 municípios, 30 tem rede de esgoto. E mais, Coca, olha só, uma pesquisa da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS, apontou Santa Catarina como o segundo pior estado em tratamento de esgoto do Brasil. Imagina o que é isso. É o que eu acabei de falar. As pessoas menos favorecidas, não é incomum você ir num lugar menos favorecido e ver o esgoto correndo a céu aberto. Isso não é menos favorecido. Não é impossível nos lugares menos favorecidos. E, num modo geral,
o saneamento. Porque quando nós falamos de saneamento, a gente já vem primeira coisa, esgoto. Não, o saneamento é um conjunto. Desde água potável, desde limpeza, desde calçadas, isso tudo engloba um saneamento. E em Santa Catarina falta muito. Inclusive no nosso litoral, se você for nas praias, você vai ver em muitos lugares o esgoto sendo lançado na praia. E isso que é um cartão postal que nós já falamos semana passada sobre o turismo, que tem que ser muito fomentado em Santa Catarina. Como é que eu vou convidar um pessoal, como vinha muito, hoje não vem mais, mas da Argentina, eu falo porque a gente tem comércio no beirado da estrada, então vinha muito argentino para cá. Aí tu imagina, chegar lá, ele está tomando banho, ele passa aquele esgoto correndo ali no meio da areia, ele está descendo a praia. Falta. Aí, como é que nós vamos falar em estrutura familiar? Se nós não estamos dando nem o básico para o nosso cidadão. O básico, o que é? Água potável, é um esgoto decente. Isso nós estamos falando em Santa Catarina. Imagina, 30 cidades de 293. 30 não dá 10%, dá um pouquinho mais de 10%? Dá um pouquinho mais de 10%? 12%? De acordo com o levantamento, só 12% da população urbana tem saneamento adequado. Imagina, e isso nós estamos falando de população urbana, nós estamos falando dos centros, nós não estamos falando nem na área rural. Tá? O que acontece? O que acontece? O Estado, ele não dá, mas ele cobra. Por quê? Até há pouco tempo atrás, para te abrir um comércio, independente do comércio que fosse, tu era obrigado a apresentar fossa e filtro. Mesmo que tivesse lá, tu teria que tirar, mandar fazer uma limpeza para provar que existe a fossa e filtro lá. O que é isso? Eu estou te cobrando. Mas o que eu estou te dando em troca? Então o Estado, nós, como se Deus quiser, a gente puder, hoje como mas quem sabe lá na frente, como representante do povo brasileiro, nós temos que lutar por isso. Vamos voltar. Saneamento básico. Família precisa ser estruturada e a estrutura começa ali, realmente, no seu bem-estar. Com certeza. Coca, vamos partindo para outra que eu quero saber de você. O meu amigo tem, o pessoal da produção estão aqui comigo, graças a Deus. Saneamento básico, mais de 70% dos catarinenses não têm acesso à coleta de esgoto. Foi o que nós falamos. Imagina, está sendo jogado no nosso litoral, nas nossas praias. Então, isso significa que complicado. Vai muito longe. 70% não tem acesso. Uma criança já passando essas dificuldades, será uma pessoa adulta com... não é uma pessoa adulta legal. Ela, não é assim? Vamos completar. Nós estamos falando de estrutura familiar. Uma criança dessa, ela está vulnerável a muitas doenças. Realmente. Aí nós vamos para a nossa saúde em Santa Catarina, que não é das melhores. Isso, na realidade, a nível de Brasil, não é das melhores. Se a pessoa já está vivendo naquela situação mais vulnerável, onde é que ela vai procurar? No Sistema Único de Saúde. Bem isso mesmo. E aí? Qual é a estrutura que ela vai ter para ser atendida? Realmente. Então, vamos falar de família? Nós precisamos de estrutura. Eu sempre digo assim, eu não consigo começar uma casa pelo telhado. Eu tenho que começar pelo fundamento. Então, falando nisso, Coca, quais os valores aí que precisam voltar? Falando já um pouquinho sobre isso também. Os valores que precisam voltar é o que eu sempre costumo falar. Aquilo que era certo passou a ser errado, e o que era errado passou a ser certo. Então, o que precisa voltar? Primeiro lugar, o respeito. O respeito de você com seu pai, com a sua mãe. Porque hoje, você passa na rua, é um filho brigando com a mãe no meio da rua, isso, com o pai. Aí, daqui a pouco, você abre o jornal, o filho matou o pai matou o filho. O que é isso? A falta de respeito. Aquela estrutura familiar em que pai e mãe era sagrado, porque antigamente chegava no pai e na mãe, bênção pai, bênção mãe. Realmente, na minha época também.
Hoje, como é que funciona? E ai de não dizer benção pai, benção mãe. Mas é isso que precisa voltar. O respeito, não tem mais respeito. O pai chega pro filho e diz assim, se o professor te incomodar, mete a mão nos cornos. Bem assim. O que é isso? Aí porque o professor, entenda, o professor ele não é para educar o seu filho. O professor é para ele alfabetizar o teu filho, para ensinar o que ele tem que aprender, não em educação familiar. Ele tem que ser educado para a sociedade, mas para educação é lá dentro de casa. Essa semana eu tive num local, não vamos falar nome por ética, eu estive almoçando e na mesa ao lado tinha um casal e uma criança, que eu acredito lá dos 6 anos, mas só faltava pular em cima do balcão do recinto e pai e mãe, sem nem mencionar o nome da criança. O que é? Aí depois ele diz, porque o professor... Não. Volta a tradição. O que é que precisa voltar da família? O respeito. Não obedeceu? Paga. Mas ele está falando em bater no filho. Se for necessário, se nós formos trazer a própria Bíblia diz que nós devemos pegar a varinha e educar o nosso filho. E aí eu volto naquela situação. Nós estamos num país que mais de 90% são cristãos. Cristão não estou falando em religião novamente, eu estou falando em cristão. Você que acredita em Deus, acredita que ele morreu na cruz do Calvário, acredita que ele é o teu Salvador. Não estou falando em religião, estou falando em Cristo. E a nossa base é a Bíblia. E a minha Bíblia é igual à sua. De repente a tua vai ter uns livros a mais e a minha uns livros a menos. Mas é a mesma Bíblia. Tá? E aí, nós, cristãos, os nossos representantes, vão lá e criam lei contra a própria Bíblia, contra a sua própria bússola, com a sua própria base. Dizendo que a criança não pode apanhar, dizendo... vamos ver lá com quantos anos Jesus já começou a ajudar o próprio pai. Aí hoje, se tu levar uma criança para o serviço, meu Deus. É isso mesmo. Mas o que é isso? Falta de base. Temos que voltar ao tradicionalismo da família. Aquelas festas que aconteciam. Isso mesmo. As festas que aconteciam. Aquelas rodas de viola. Quem ia na festa? Ia o pai, a mãe e a carreira de filho atrás. Isso mesmo. Aí chegava lá, estava tocando uma viola, era uma música que dava para se ouvir. Certo? Não interessa se tinha 5, se tinha 10, 20, 30, 40, 50 anos. Todo mundo ouvia a mesma música. Por quê? Porque era a tradição. Isso mesmo. Hoje não existe mais. Hoje a música que o pai ouve é uma. O pai vai para um lado, o filho vai para o outro. Não, até porque a música que o pai ouve é uma. Mas o que o filho ouve, o pai não tem coragem de ouvir. É isso mesmo. Porque são palavrões, são músicas que não tem nada para te trazer. Vamos voltar na cultura, vamos trazer um pouco da cultura. Aquela cultura que tinha lá atrás, que todo mundo participava. Mudou bastante, né, Coca? Não tem mais como. Aí fazia, na época, cultura. Na época era o seguinte, a roda de viola, vinha todo mundo assistir, quanto é que custava? Nada. Realmente. Aí hoje não, hoje é show com fulano de tal. Ele vem para xingar a tua família, dizer que tu não pode respeitar o teu pai e ainda tem que pagar valores altos. Realmente. Aí, como é que fica? Vamos lá, estrutura de família, o que é que precisa voltar? A cultura passada. Que hoje não é falado. Vamos ser bem abertos aqui. Vamos falar de cultura? Vamos. A maioria das prefeituras hoje nem tem secretaria de cultura. Isso mesmo. Então, nós comentamos alguma coisa semana passada sobre os desfiles de 7 de setembro e tal. Isso tudo é cultura. Vamos falar da festa do município. Estou falando de Ilhota, mas tem várias outras que estão na mesma situação. Tá? Porque precisamos voltar àqueles valores, não era valores monetários, era valores sentimental. Falava na festa de tal comunidade. Eu fui criado lá, eu sou obrigado a ir lá. Bem, aí hoje não tem mais coragem de ir, porque quem vai lá não tem a mesma cultura que eles tinham. Realmente. E hoje a nossa cultura, vamos ser bem brasileiros, a nossa cultura está esquecida. Nós falamos já sobre a criança não ter um campo de futebol, não ter nada para fazer, ele vai procurar coisa errada. Na cultura é a mesma coisa.
E grande parte dessa culpa vem dos nossos representantes estaduais. Realmente. Por quê? Porque se você for perguntar hoje quanto vem para a cultura, É uma miséria. não Nem tem. vem, não tem. vem. É Toda a realmente... secretaria, toda saúde, educação, obras, Tem uma verba destinada. tem uma verba destinada. Cultura não tem. A cultura não tem. Então, é um dos nossos objetivos, brigar sobre a cultura, nem que seja pelo o valor mínimo, mas que toda prefeitura tenha a sua Secretaria de Cultura, que tenha um valor mínimo a ser passado para cada secretaria, para que ela possa o quê? Trazer a cultura, trazer aquele valor. A cultura hoje, Ilhota já teve. Qual é a cultura de Ilhota hoje? A maioria é costureira. Então nós tínhamos curso de costura. Tá? Vamos falar em vários lugares. Tem lugar que a força é a pesca. Então, existe ainda festa de pescadores em poucos lugares. Pouquíssimo. Mas assim, incentivar. Por quê? Porque a pesca artesanal é fazer uma tarrafa, é fazer uma época teve um comissário aqui na Ilhota e ele fazia tarrafa, ele morava numa casa de aluguel, fazia rede. Ele me ensinou a fazer rede. Pensa um cara prosa fazendo rede. Só que quanto tempo faz que eu não mexo mais, eu não sei mais nem pegar uma agulha na mão. Mas para isso precisa apoio. Precisa apoio, é onde que nós estamos chegando. Tem gente que diz assim, mas a cultura, o que tem a ver com a cultura? Se tu investe em cultura, se tu investe no esporte, se tu investe em tantos outros cursos e tais, tu investe muito menos na segurança, na saúde. Por quê? Porque hoje, uma pessoa que é viciada em droga, ela vai se reabilitar. Clínicas de saúde. Pago o salário pelo SUS. Então, nós temos que olhar pelo custo-benefício. O custo-benefício hoje é muito mais fácil você investir em saúde, investir em cultura, investir em esportes, ter algo para oferecer para a criança, para o adolescente, para a estruturação da família, certo? Quando tinha, na época, moleque bom de bola, os pais iam tudo lá assistir, esse é meu filho e tal, incentivava. Aí, com isso, nós deixamos de ter que se preocupar tanto em segurança, nós precisamos deixar tanto de se preocupar em saúde. Claro, a saúde é necessária, mas imagina, tirando essa parcela que está sugando lá o que não precisa, quanto sobraria para os tratamentos tradicionais? Com certeza. Então, é tudo investimentos que têm que ser dosados e ver o custo-benefício lá na frente. Cultura é necessário para tudo. Falamos do 7 de setembro. 7 de setembro ia desfilar, aí tinha o famoso CTG. É mesmo. Aí o que tinha? Lá o bailão do CTG. Ia todo mundo para lá. Por quê? Porque era um momento em que o município se unia, vinha o pessoal de fora. Eu participei uma vez do CTG ali, nunca vou me esquecer. O laçador saiu para laçar e de repente o cavalo dele se enroscou-se num arame da lateral da arena ali onde eu estava laçando. Você sabe a força que tem um cavalo. Com certeza. Os peão automaticamente, assim, de imediato, saiu todo mundo lá para segurar o cavalo. Imagina quantas pessoas foram. Colocando a vida, não a vida, mas um machucado poderia ter, ir lá segurar o cavalo para desenrolar o arame, para tirar o cavalo sem se machucar. Então, quer dizer, isso tudo acontecia. E aí todo mundo já saía de lá se conversando, era aquela amizade e tal. Tinha um bailão à noite, o município ia todo para lá. E mudou bastante. E era música que dava de se ouvir. Que a família inteira participava. Que nós voltamos a falar, música que se dava de ouvir. A família inteira participava. A família inteira participava, de lá já saiu o namorinho, já saía. Hoje, infelizmente, o que é a festa da nossa juventude? Balas, drogas sintéticas e celular. Mas ainda o celular ele puxa para tudo o resto, né? Mas essas festas, que é o que eu digo, saía a festa do CTG, até
saía bêbado. Na época. Mas hoje ele sai o quê? Alucinado. É isso mesmo. Chega em casa brigando, quebrando tudo, e onde é que fica a família? Se acabou-se a família, em 2, 3 balinhas com a garrafa de água. Eu estou falando porque eu já fui tirar carro de pessoas nesses lugares. Meu amigo Coca, temos mais tempo, produção? Ah, produção, temos mais tempo. Então, meu amigo Coca, eu quero deixar aqui você falar um pouco de você. Você, é claro, é natural da cidade. Vamos falar um pouquinho mais, porque você também é cristão, né? Para aqueles que não assistiram a live, você é cristão, né, Coca? Sim, a gente é cristão e tudo acontece com a permissão de Deus. Então, hoje estamos aqui falando de família, nós temos vários outros projetos que já comentamos semana passada, até inclusive era para nós termos mais um participante conosco, mas devido aos contratempos que deu, ele não conseguiu chegar para participar conosco, mas semana que vem vai ter de certeza já. Nós vamos falar de mais coisas relacionadas à família, tudo, mas voltamos a falar sobre as nossas bandeiras. Todo mundo já sabe que é a pedofilia, o não às drogas, é o não ao aborto, é a favor da família, que nós estamos falando até agora, mas nós temos projetos de desenvolvimento para Santa Catarina, um projeto aí a trazer mais agilidade à questão de infraestrutura, que é a questão principalmente ambiental, que também a gente fala ambiental, mas no âmbito geral, foi o que nós acabamos de falar, estamos homologados, estamos passando pela convenção, falta burocracia para podermos estar oficializados. Então, no Brasil, tudo gira em torno disso. Então, temos projetos em cima disso, temos projetos para melhorias também, a questão, nós sempre falamos de indústrias e tal, mas nós também temos que pensar no nosso, uma situação bem difícil para os filhos e para os pais. Por quê? Antes dos 16 não pode trabalhar. Quando chega aos 16, aí tem uma plaquinha lá, contrata-se, precisa de experiência. Como é que vai ter experiência com 16 anos se não pode trabalhar antes? Realmente. Aí o que nós precisamos? Trazer, isso já foi falado tantas vezes e nada sai para a realidade. Cursos profissionalizantes que uma criança com um adolescente de 14 anos possa fazer. Para quê? Quando chegar lá nos 16 anos, precisamos, com experiência. Tem experiência. Certo? Volta, base de família. Outro problema que nós estamos enfrentando agora não, já vem há tempo, né? Um senhor lá de 55 anos, se ele ficar desempregado, dificilmente vai conseguir emprego. Mas para se aposentar só com 70. Isso é incrível. E aí, o que nós podemos fazer? Nós temos que dar incentivo às empresas para que possa contratar esse tipo de pessoas que precisam do emprego, a sua família está dependendo dele, e ele só vai conseguir se aposentar com 70 anos. E vamos um pouquinho além aí, precisa chegar a 70 anos por algumas situações, até que em Santa Catarina está acontecendo algumas situações aí, de pessoas querendo uma aposentadoria especial por 4 anos de serviço. Marcos Angelini, totalmente contra. Eu acho que assim, eu olho para um agricultor, falei isso hoje com uma pessoa, eu olho para um agricultor que fica a vida inteira, quando chega lá nos seus 70 anos, vou me aposentar. Quanto é que vem de aposentadoria para ele? Um salário mínimo. Para quem toma um pouquinho de remédio, vai o salário. Hoje eu tomo remédio para diabetes. O que eu compro de remédio para diabetes e triglicerídeo, eu gasto de 600 a 650 reais por mês. Só tomo para diabetes e triglicerídeo. Isso ainda que a parte da insulina ainda vem do governo. Certo? Agora, o que um aposentado, um casal, vamos botar lá, um casal de aposentados com 2 salários mínimos, R$ 2.500 hoje aproximado. É difícil. Não tem como muito sobreviver. Complicado. Mas aí vem o bonitão, né? Que está procurando uma aposentadoria especial. Trabalha 4 anos e pega 10 salários mínimos. Onde nós estamos? Qual é? Voltamos lá, o que era certo virou errado e o que era errado virou certo.
Ah, porque eu estou no meio da elite, então eu tenho direito. Não, não tem direito nenhum. O mesmo direito teu é o direito daquele que mora lá no interior. O mesmo direito de quem já tem a sua profissão, já está formado e tal, ele pode ter mais dinheiro, mas o direito é igual. Eu sempre aprendi assim, o teu direito vai até onde começa o meu. E aí, de que forma vai... Ah, eu tenho prioridades. Que prioridade? Você é ser humano igual. Quando morrer, 7 palmos debaixo da terra, ou se não, vai lá, queima, fica só a cinza. Se acabou assim, nada, tudo aquilo que você tem. Então, esse é um dos motivos também que eu vim para essa situação de estar pré-candidato, por causa dessa situação, dessas aposentadorias que estão querendo ser aprovadas. Eu não sei se ainda vota esse ano ou não, mas é uma das coisas que me chama atenção, que me deixa revoltado. Você pode ver que quando eu comecei a falar nisso, eu até mudei o tom, porque me deixa revoltado. Muito bem. Gente, eu quero aqui, mais uma vez, Coca, quero agradecer principalmente essas pessoas que vêm acompanhando a live. Quero te agradecer mais uma vez pelo convite. E assim, quero dizer para você que se você quiser saber um pouquinho mais, vai ficar ali no QR Code. Se você também quiser ajudar esse projeto do meu amigo Marcos Angioletti, tem o QR Code, tem ali também as redes sociais. Gente, comente, compartilhe, quanto mais você puder, melhor. Faça isso pela gente. Coca, eu quero deixar aqui para você as tuas últimas palavras da nossa live de hoje. É só agradecer, né, Eli? Semana passada a nossa live foi... Semana passada, nossa live que nós fizemos, a primeira, né? Foi ótima, bastante participação, bastante pessoa assistindo. E essa semana eu sei que não está sendo diferente, né? Tem bastante gente já que compartilhou, que está conosco, que continue compartilhando. Isso é muito interessante. E agradecer uma vez mais, Li, por estar conosco, a você que está nos ouvindo, a nossa produção que está sempre aí trabalhando incansável para que a coisa venha acontecer. E certeza que a cada dia mais está crescendo. Acompanhe nossas redes sociais, você vai ver que a cada dia mais nós estamos botando mais um tijolinho. E se Deus quiser e Ele permitir, dará tudo certo. Gente querida, catarinense do meu fundo do meu coração, nosso muito obrigado. E até quarta-feira que vem com a nossa próxima live. Compartilha aí, um abraço! Boa noite, família, base de tudo. Deus acima de todos.